Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nota sobre o texto. Na preparação deste texto foram tomadas algumas decisões editoriais das quais é preciso dar conta ao leitor. A ortografia foi atualizada conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, em vigor no Brasil desde 10 de janeiro de 2009, inclusive em relação aos nomes próprios. Brás com Z passou a ser Brás com S. Virgília passou a ser Virgília com acento no I. No entanto, para preservar o que se poderia chamar de atmosfera textual, nos casos em que os dicionários atuais consignam uma forma dupla de grafia, subtileza por sutileza, assim, bem, né? Parêntese por parênteses, conjectura, coisa, estupefato, preferiu-se aquela utilizada pelo autor. Porém, o arcaísmo. Por igual razão, mantiveram-se as palavras estrangeiras no idioma original, mesmo quando já existem em forma aportuguesada. Calembor, Lorde, Pandemônio, foram respeitadas algumas especificidades da escrita de Machado de Assis, frequentemente, entre aspas, corrigidas em edições posteriores, como o uso de talvez, com verbos conjugados no indicativo. Talvez essa circunstância lhe diminuía um pouco da graça virginal, o emprego particular de meia, entre aspas, flexionado, meia doce e meia triste, e a regência duplamente indireta em custou-lhe muito aceitar a casa. Possivelmente o maior problema no estabelecimento de textos escritos no século XIX é a pontuação. Ao preparar essa edição, optou-se por uma política a meio caminho entre uma atualização radical de acordo com as normas presentes e o respeito à pontuação de Machado de Assis. Para citar dois exemplos, manteve-se a vírgula antes da aditiva e, precedendo verbos cujo sujeito era precisamente o mesmo da oração anterior. Adoeci logo e não me tratei. Assim como não se introduziu a vírgula antes da aditiva e, precedendo de sujeito diferente. As plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas. Também foram respeitadas idiosincrasias, como diz o Remo, idiocrácias, que é o modo próprio, né, de alguém perceber algo, perceber e expressar algo, como a alternância do emprego e não emprego de vírgula antes de oração consecutiva. Convém assinalar que, nos casos de elipses do verbo, inseriu-se a vírgula para indicá-la. Cumpre, aqui ele põe aspas, explicando, cumpre advertir que a natureza é uma grande, caprichosa e a história uma eterna loureira, que nem sempre é o procedimento do autor. Também nos casos em que se considerou que a vírgula ou a ausência dela comprometia o melhor entendimento do texto, não se hesitou em intervir, como ocorreu no caso de vírgulas precedendo orações adjetivas restritivas suprimidas e da falta de vírgulas precedendo orações adjetivas explicativas inseridas. Optou-se por aspas sempre que a fala de uma personagem é, na verdade, a expressão verbal de um pensamento que não chega a ser exteriorizado. Né? Isso é importante. Quando ele está pensando, põe-se entre aspas. Nos diálogos foi preservado o travessão. É um tanto clássico, digamos. Bem, encerrada essa parte, que a gente vai em seguida para outro vídeo começando, Memória Póstuma de Brás Cubas propriamente dita, né?
aquela famosa frase dele, ao verme, que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas, né? Tem ainda um prólogo, né? Aí é Machado, aí vem sobre o óbito do autor, vem algumas coisas antes de começar para valer a coisa. E eu encerro dizendo o seguinte, que eu já falei, não sei se ficou em algum vídeo, que inicialmente eu pensava em trabalhar explicando algumas palavras, as várias palavras que poderiam ser um pouco confusas para um leitor primordial, né, um leitor iniciante e tal, e trabalhar isso. Depois eu optei por não, porque eu vejo assim que essa busca, quando você não entende uma coisa e você realiza uma busca, como vão ser fragmentos pequenos, né, no caso desse livro, faz parte já, tá, de um crescimento na linguagem, que aqui é a base, né, o propósito básico, além de o principal em termos espirituais, que a pessoa tenha prazer na leitura, né? E mesmo com a minha participação, é um ato de solidão, certo? Bem, encerramos aqui, depois para outro fragmento.